Assim, nos preparar para a exposição da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse dia que estamos aqui, fechando e terminando o dia do Senhor, e a importância disso, não somente na vida da igreja, como comunidade, como assembleia solene, mas individualmente, Senhor Deus, na edificação do corpo de Cristo. Fala, Senhor, ao nosso coração, nos ensina que cada domingo seja um momento de aprendermos, ó Pai, mais e por meio da Tua palavra, glorificarmos o Teu nome, Pai. E assim, indo moldando as nossas vidas de conformidade com a Tua vontade. Não nos deixe, como pessoas e como igreja, estar distante, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem planejado para a vida da Tua igreja, para a vida dos Teus servos, ó Pai. Não nos deixe ser levado pelo mundo, pelas ideias desse mundo, Pai, mas que o Teu Espírito Santo esteja vindo no coração, agindo no coração de cada crente aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10, agora dos versos 28 a 31, finalizando aí essa exposição, que desse grande tema, que é o perigo das riquezas, seguindo aí o título da Sociedade Bíblica do Brasil, que começa com o diálogo do Senhor Jesus com o jovem rico, no verso 17 do capítulo 10. Eu vou fazer a leitura do verso 23 até o verso 31, mas nós vamos tomar partida a partir do verso 28, depois de uma pequena introdução. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhinhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que tudo nós deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Como nós vimos anteriormente na narrativa de Marcos, ela passa do jovem rico para os discípulos. E ao passar para os seus discípulos, como nós falamos anteriormente, Jesus indica que as riquezas e posses que impediam o homem de seguir a Cristo são assuntos e preocupações para todos que seguem a Cristo. E nessa parte da narrativa nós temos a afirmação de Pedro, que mais uma vez representava a fala de todo o grupo dos discípulos. Veremos aí, nesse momento, a grandeza da salvação daqueles que têm apenas pouco neste mundo e o abandonam por amor de Cristo. E também veremos a grandeza do compromisso desse discipulado cristão, que representa, ou que deve representar a nossa vida. O verso 28 diz assim, na indagação de Pedro, na afirmação de Pedro: eis que tudo nós deixamos e te seguimos. Eu não sei ao certo qual foi a intenção de Pedro com essa afirmação. Alguns comentaristas, ao se depararem com essas palavras, veem essas palavras de Pedro como por uma ótica negativa, uma postura com motivações mundanas de receber algo em troca por causa da atitude que eles tomaram, em particular os discípulos. Outros comentaristas não levam essa afirmação de Pedro como algo negativo, mas apenas como uma dúvida legítima, uma vez que eles percebem aqui nesse momento que é impossível o homem entrar no reino de Deus por qualquer mérito. E
Mateus, na mesma passagem, ele acrescenta algo à fala de Pedro que nós não vemos aqui em Marcos, diz assim: então lhe falou Pedro: eis que tudo nós deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Se esse for o caso, ou seja, for uma afirmação, apenas uma dúvida legítima, diante de tudo aquilo que ele ouviu falar da impossibilidade dos homens alcançarem o reino de Deus, a resposta de Jesus também, nesse caso, é confortadora para os discípulos. Mas não levando em consideração, mesmo porque seria um pouco difícil de afirmar um ponto ou outro do que se afirma por aí, né? O que nós podemos ter certeza aqui é que as bênçãos por vir, por causa de escolher a Cristo, ultrapassam em muito qualquer sacrifício que nós possamos ter feito. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. E o apóstolo Paulo aqui, nesses versos, ele compara a pressão das aflições, por piores e duradouras que sejam, contrastando-as com as bem-aventuranças dos céus. E ele diz que essa leve e momentânea tribulação, na sua linguagem, na sua perspectiva, que é a perspectiva bíblica do Espírito Santo de Deus, não tem comparação com o peso do que há de ser revelado na glória eterna. E quando Paulo fala de perspectiva, ou seja, quando Paulo fala nessa perspectiva, nossa leve e momentânea tribulação, nós precisamos pensar com a cabeça do apóstolo Paulo. O que é leve e momentânea tribulação para Paulo? Aí você vai ver lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 27, o que ele quer dizer com isso. Ele diz assim: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, porque na lei judaica 40 açoites matava, então eles davam 39, bonzinhos eles, Tinham pessoas que não resistiam nem a 13, que era 13 de uma parte, 13 de outra, 13 de outra, 13 de outra, ou seja, 13 numa parte do peito, daqui para cá, 13 da outra parte do peito e 13 nas costas. E eles usavam a zorrague, que era um chicote, onde você tinha pontas de ferro, bolas de ferro, pontas de ossos e pontas de ferro partidos. Então a pele da pessoa caía, ele ficava em pele viva, e algumas pessoas não conseguiam resistir e morriam. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Essa é a perspectiva do apóstolo Paulo de leve e momentânea tribulação. Se nós fôssemos dividir a vida do apóstolo Paulo no Evangelho e todas essas coisas que ele sofreu, a gente poderia fazer um cálculo, que não foi bem assim, mas por mês o apóstolo Paulo tomava 3 ou 4 lapadas. Era diante do quadro que ele... Ou seja, a vida dele, por causa do Evangelho, foi assim, constantemente. E ele diz que
essa leve momentânea tribulação, e algumas pessoas dizem que a doença que o apóstolo Paulo tinha, que ele fala, né, que não se diz o espinho na carne, provavelmente veio desse contexto aqui. Não se tem ao certo que seja, mas uma das possibilidades é que ele adoeceu, ficou doente, por causa da vida que ele levava, por causa do Evangelho. E aí ele diz que essa leve momentânea tribulação não se compara à eternidade e à glória, o peso da glória na vida daqueles que são do Senhor. Não podem ser comparadas com as bênçãos futuras de Deus, que tornam qualquer tribulação nesse mundo, por mais insistente e duradoura, leve e momentânea. A Escritura vai dizer, então Pedro começou a dizer-lhe: eis que tudo nós deixamos e seguimos. E aí o Senhor Jesus vai dizer: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, que não receba já no presente o cêntuplo de casa, e na vida por vir a vida eterna. Não existe comparação. A Escritura está mostrando que por mais que nesse mundo sofrermos por causa do Evangelho, nós seremos recompensados por isso. E não como dívida, mas como ato da bondade e da misericórdia de Deus nas nossas vidas, por meio da fidelidade, da nossa fidelidade, que foi sustentada pela sua mão. É mais ou menos assim. Você está numa competição com o seu filho pequeno, e o seu filho pequeno naquela competição, ou com uma máquina, ou com qualquer jogo, está tentando ganhar aquele jogo e aquela partida, e você o auxilia, você o encoraja, quando ele cai, você levanta, você o empurra, você o leva à frente, e ele, usando toda a sua forcinha, que sem você ele não vai conseguir. E aí quando ele chega lá e consegue, esse pai que te ajudou vai te premiar. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? Ele vai te dar um prêmio, porque você conseguiu. Você conseguiu, mas com o auxílio dele. É o que nós estamos vendo aqui. E é muito interessante a expressão que o Senhor Jesus usa para confortar e consolar o coração daqueles que têm abandonado tudo e perdido esse mundo para ganhar o mundo por vir. Ele diz assim: em verdade vos digo. E essa é uma expressão muito interessante da Escritura, que antecede tudo aquilo que é indiscutível, que não admite dúvida. É uma expressão para trazer mais intensidade e atenção para a verdade que está sendo dita, ou que será dita, para dar ênfase a essa verdade, por meio de uma declaração destacando a importância e a autenticidade da mesma. Essa expressão também aponta para a autoridade divina de Jesus, pois ele não é apenas aquele que fala com sabedoria, mas também aquele que estabelece a verdade, introduzindo ensinamentos que são fundamentais para a vida cristã, preparando a mente e o coração dos seus ouvintes para receber essas verdades divinas. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por amor de mim e do Evangelho, e que já não receba no presente o cêntuplo de casas, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus responde que os sacrifícios de Pedro e de todos os discípulos de Cristo serão recompensados 100 vezes tanto nesse mundo, tanto quanto na vida eterna. O fato notável aqui que nós vemos nessa lista é que nossa rede natural de relacionamentos e alianças, casa, família, campos, tem de ser abandonada quando precisamos escolher entre Cristo ou o mundo. E nós devemos nos lembrar que temos um relacionamento mais íntimo com Cristo do que qualquer outra criatura.
Lá em Mateus capítulo 10, verso 37, quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos para ir e pregar o Evangelho, quando Ele convoca os seus discípulos à vida cristã, Ele diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Eu poderia fazer um sermão só em relação a isso. Eu me lembro uma vez, muito tempo atrás, de um amigo conhecido, e não foi um só não, viu? Eu estou falando pontualmente, foram vários que vivenciaram essa mesma situação. Crentes, e um dos membros da sua família, um dos irmãos, sei lá, não era irmão, né? Não era crente, e a família cristã, e ele tinha uma namorada e trazia essa namorada para casa, e essa namorada dormia com ele. E o pai era um crente, uma pessoa crente, um senhor da igreja, a mãe também, pessoas crentes. E eles diziam: eu prefiro que ele faça isso em casa do que na rua. Isso é amar mais ao filho do que a Cristo. Como ele diz aqui: quem ama mais seu filho ou sua filha do que a mim, não é digno de mim. Eu poderia dar vários exemplos, nesse contexto familiar, onde nós optamos em fazer a vontade dos familiares, que é contrária à vontade de Deus. Você está dizendo que você ama mais essas pessoas do que a Cristo. É simples assim. Mefrer diz o seguinte: mas abandonar pai, irmãos, mulher por Cristo, isto é, abandonar aqueles que ele sabe que deve amar, é algo muito difícil. E ainda assim ele deve fazer isso, em vez de negar ou desonrar a Cristo. Grande assim é a perda, mas ela acontece por Cristo, para que ele possa ser honrado, e pelo Evangelho, para que possa ser promovido e propagado. Vale lembrar que o contexto aqui, que o abandono aqui a essas pessoas, é quando essas pessoas mais íntimas tornam-se impedimento para se viver o Evangelho. Nós precisamos entender que pertencer a Cristo é um privilégio, e é um privilégio inestimável que nenhuma outra relação pode substituir. É um dever tão imperativo que nenhuma outra obrigação é tão necessária ou indispensável quanto essa. Quando os discípulos, lá em Atos capítulo 5, verso 29, foram repreendidos e até açoitados, porque estavam pregando a Cristo, e aí a resposta daqueles homens, aquelas autoridades: vocês vão continuar fazendo isso? Eles diziam assim: vamos, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não iam deixar de pregar o Evangelho, iam, por causa disso, assumir as suas responsabilidades. Eles seriam presos, seriam açoitados se fossem pegos, mas eles não abririam mão de pregar e viver o Evangelho. Se a escolha é entre um pai ou Cristo, a vontade do Pai, não importa quão veemente essa vontade seja, deve ser sobrepujada. E isso deve ser feito devido à supremacia do amor a Cristo. Os que rejeitam essa suprema lealdade a Jesus não são dignos dele, é o que ele diz. Não merecem pertencer e serem honrados por ele. E a disposição de se sacrificar por Cristo e por sua causa deve ser da parte deles total e irrestrita. E é nesse contexto que ele diz que aqueles que agem dessa forma, eles serão recompensados. O verso 30 vai dizer: o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos, campos. Marcos está apresentando aqui inicialmente a recompensa presente como o cêntuplo da provisão de familiares, com uma referência que é a igreja.
E o ganho aí é imensurável, é muito maior do que a perda. E constitui esse ganho um antegozo do que será concedido eternamente nos céus. E por último, a vida eterna que receberão coloca dentro da devida perspectiva todos os sacrifícios e todas as perdas que tivemos por causa do Evangelho. É o que o apóstolo Paulo fala, não pode se comparar. É leve e momentâneo o que eu estou vivendo nesse mundo, e eu falo pelo que Paulo está vivendo, o que nós vamos viver na eternidade. E essa promessa direcionada para aqueles que são leais, seguidores de Cristo, eles vão receber 100 vezes mais. E se for necessário abandonar parentes próximos por causa de Cristo e do Evangelho, eles terão novos parentes. Abra Romanos capítulo 16, verso 30. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Romanos 16, 13. É isso? Não, né? É 15? 13, né? 15, 13, né? Ah, eu disse 30? Ah, não, é 16, 13. 16, 13, desculpa. 1 Coríntios 4, 15. Diz assim: porque ainda que tivesses milhares de preceptores eram aqueles que eram encarregados da educação dos nossos filhos, dos filhos, das crianças e dos jovens. Em Cristo não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus a relação pastoral como uma relação paterna, porque esse deve ser o sentimento pastoral para com as ovelhas de Cristo. Gálatas 4:19, a linguagem em que o apóstolo Paulo usa, diz assim: meus filhos, uma linguagem familiar, paterna, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esse era um sentimento pastoral, não é um sentimento puramente do pastor da igreja, da liderança da igreja, mas era um sentimento pastoral com relação às ovelhas. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, o sentimento de Paulo com relação a Timóteo era um sentimento também paternal. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. E quem lê a epístola, a carta de Paulo a Timóteo, como nós a expusemos aqui na igreja, percebe esse tom amigável, esse tom de preocupação, esse tom paternal, esse interesse paternal na vida de Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5, verso 2, quando Paulo diz a Timóteo como ele deve proceder na igreja, a maneira como ele deve se relacionar com a família de Cristo, ele diz assim: não repreenda ao homem idoso, antes exorta como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães. Ou seja, o relacionamento, o respeito, a consideração que se tinha era uma consideração que é semelhante, ou seja, que permeava um relacionamento íntimo de pai com filho, de irmão com irmã, de filho com mãe, de irmão com irmãos, irmãos com irmãs, com toda a pureza. E Filemão capítulo 10, quando Paulo envia Onésimo ao seu senhor, que era irmão em Cristo também, e ele diz assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas.
Gálatas capítulo 6, verso 10, que diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E o último texto, Provérbios 18, 24, na segunda parte. Veja o que ele vai dizer: mas há amigo mais chegado que um irmão. E ele está falando de uma amizade, de uma aliança, por meio da palavra de Deus. Estes são irmãos em Cristo, que agora são família da fé. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, quando ele fala ali da trajetória do homem, dos crentes em Éfeso, como eles eram antes, como eles são agora, e lá no verso 19 de Efésios capítulo 2, ele se diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Perceba o que a Escritura está dizendo aqui. A Escritura está dizendo que aqueles que abandonam seus familiares ou amigos, porque tiveram que escolher entre Cristo, e é nessa situação, e essa amizade, e essa relação, e escolheram Cristo, porque era isso que estava em jogo. Ou eu sigo o caminho do meu pai, ou eu sigo o caminho da minha mãe, ou eu sigo o caminho do meu irmão, ou eu sigo o caminho do meu amigo, ou eu sigo o caminho de Deus. E eu opto por seguir o caminho de Deus e me afasto por causa do evangelho dessas pessoas. Não que eu deixe de amá-las, nem vou deixar de orar, mas quando há uma intercessão em que o ponto de intercessão diz: ou você vai para um lado, ou você vai ir para um outro, ou você faz a minha vontade, ou então não venha mais na minha casa, ou você anda nesse, ou então você não é mais meu filho. É numa situação como essa: ou você faz isso aqui, ou você não é mais meu amigo. Entendam? É nessa situação onde eu tenho que optar entre o evangelho e a família. E perceba, quando nós perdemos, isso é uma perda, e é uma perda dura para nós. Mas quando nós fazemos isso por causa do evangelho, a Escritura diz que nós somos recompensados nesse mundo já, com a igreja, porque somos família da fé. E aí, queridos, nós precisamos pensar nisso. Eu quero abrir um parêntese aqui, não era nem a proposta dessa pregação, mas abrir um parêntese aqui, que nós precisamos mostrar isso. Nós precisamos pedir a Deus que esteja nos dando um coração assim, para expressar essa familiaridade, essa unidade, essa irmandade verdadeiramente, para que aqueles que são irmãos na fé se sintam mesmo como família nossa. É lógico que a gente não vai conseguir ter a intimidade ou estar próximo de todos os irmãos da igreja, como às vezes não podemos estar próximos de todos os irmãos de sangue, mas que quando você encontra um irmão que você não vê há 500 anos, um irmão de sangue, seu irmão foi morar nos Estados Unidos, você está morando aqui, ou foi morar lá no sul do país, você está morando aqui, e aí você não deixa de ser irmão. E se vocês realmente tiveram uma família que andava nos caminhos do Senhor, que amavam o Senhor, esse laço de sangue permanece, até mesmo com aqueles que não são, permanece. E você, quando vê, você sente saudade, você chora, você lembra daqueles bons tempos e tal, e se afasta porque ele mora longe. Esse é o sentimento que nós devemos ter, porque a Escritura está dizendo que essa afinidade que nós temos entre nós como cristãos é maior que a afinidade de sangue, porque também nós temos um sangue único, que é o sangue de Cristo.
E nós precisamos demonstrar isso nas nossas vidas. Eu e você precisamos abandonar o egoísmo que nós temos muitas vezes e abrir os nossos braços para pessoas que são irmãos nossos, que possam se sentir irmãos, verdadeiramente irmãos. Para que essa promessa de Deus se manifeste na nossa vida, como aqueles que recebem, como aqueles que dão, aqueles que precisam dessa nossa destra de comunhão. Por isso nós devemos amar nossos irmãos, porque temos o mesmo Pai que é Deus, fomos adotados por Ele, por meio de Cristo, para que essa promessa se manifeste na minha vida, para que eu seja a resposta e o consolo daqueles que não tiveram pais e hoje veem em mim uma figura paterna e podem contar com a minha atitude paternal com relação a eles, ou aqueles que não tiveram irmãos ou irmãs, ou abandonaram irmãs, e que hoje eles possam ver em mim esse irmão e essa irmã. Nós precisamos pedir ao Senhor que esse sentimento de família da fé esteja presente em nossos corações verdadeiramente, para que sejamos igual àquele que nos amou e nos salvou com grande salvação. Veja o que a Escritura está dizendo: o cêntuplo de casas, de irmãos, irmãs e mães. E aí ele diz assim: e no mundo por vir, a vida eterna. Na realidade, aqui nós já temos posse dessa vida eterna, mas na vida por vir, na vida futura, nós teremos uma medida abundante, crescente, e de forma incorruptível, no sentido de que não está nesse mundo, não está sendo vivenciado nesse mundo de corrupção. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 5, verso 24, ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Lá em João capítulo 6, verso 47, Jesus diz a mesma coisa: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E nós devemos lembrar que o conceito de vida eterna é tanto qualitativo quanto quantitativo. Por quê? Porque santidade, conhecimento, comunhão, paz, alegria e outras bênçãos que nós temos nesse mundo, por causa da vida eterna, são características da vida de todos aqueles que estão em Cristo, nessa vida, e que vai continuar na eternidade. Não existe comparação. O grande problema é que a gente acha que os nossos sofrimentos, pela sua duração, não acabam. Quando eu olho para trás e vejo a minha infância, lembro de alguns relances da minha infância, aí quando eu vejo em relação à vida que eu tenho hoje, foi um tempo muito curto. Nós fomos fazer uma figuração de alguém, isso é possível, que viveu a vida toda sofrendo por causa de uma enfermidade ou por causa de uma deficiência. Passou 30, 60, 80 anos da sua vida com aquele mal. Mas na eternidade, a gente não tem noção do que seja. A nossa vida comparada à eternidade é um pingo no oceano. E nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Veja o que acontece na vida do rico e do Lázaro. E o Senhor diz para ele assim: ele viveu em tormentos, agora ele está consolado para a eternidade. Não há como comparar, como mensurar essas coisas.
O problema é que muitas vezes nós não temos fé, porque não estamos vivenciando o outro lado. Temos sinais desses outros lados na nossa vida, sinais presentes e claros, que muitas vezes nós fechamos os olhos e preferimos olhar para os desconfortos, para as dificuldades da vida, e não olhar para aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Foram 40 anos no deserto. 40 anos. Quantas gerações se passaram na terra prometida? Até nisso é incomparável o tempo da permanência no deserto, o tempo do povo de Deus, uma terra que mana leite e mel. Mas sabe o que é mais interessante nesse texto? É que ele diz assim: o cêntuplo de casas e que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguição. É interessante o Senhor colocar isso no meio das bênçãos, que são advindas da escolha do reino de Deus. É muito interessante esse aspecto das bênçãos de Deus na vida daqueles que escolhem seguir a Cristo. E esse aqui é o único aspecto que nós diríamos que seria negativo nessa lista de bênçãos. Entender perseguição e sofrimento por causa do Evangelho como bênção vai contra tudo que o mundo imagina como aquilo que é bom, e muitos crentes. O salmista vai dizer que foi bom ter passado por aflições para aprender de Deus. Ele diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Nós somos provados, segundo a Escritura, por meio das perseguições e aflições desse mundo, para sermos aperfeiçoados. É o que Tiago vai dizer no capítulo 1, nos primeiros 4 versículos, do verso 2, ele: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que ele está dizendo: não se desanimem por causa dessas coisas, contemplem o que vem depois, se alegrem no que vem depois, lancem a sua alegria, a sua expectativa no que vem depois. Eu não vejo ninguém na academia amando levantar peso, hoje em dia, não vejo ninguém, por mais aqueles que gostam, aqueles caras fortões, assim que nem eu, fortão, musculoso, monstruoso e tal. Ninguém vê ficar alegre cantando, não. E aqueles músculos são produzidos por causa do quê? Do exercício, de pegar peso. Eles vão pegando peso e com aquela cara de raiva e tal, porque estão sentindo dor, mas eles estão satisfeitos. Por quê? Porque aquilo vai levar a um enrijecimento do corpo. Ele é um atleta, ele vai precisar daquela força para empreender aquele tipo de esporte. Ele vai se preparar para aquela maratona, Ninguém, até hoje eu não vi uma pessoa se preparando para a maratona alegre, feliz, contente, por mais que goste. Tem gente que gosta disso, de correr, Você não vê aquela cara, vamos lá. Isso já deveria ser um indicativo para nós do que a Escritura está nos dizendo. Porque nós estamos sendo provados, nós estamos sendo testados para que os nossos músculos espirituais, para que a nossa força e nosso vigor de atleta de Cristo se transformem em algo patente, plausível, algo palpável, para que eu possa vencer essa maratona da vida, essa guerra espiritual em que eu me encontro. Então a nossa perspectiva com relação a isso tem que ser diferente. Se temos de sofrer por causa do Evangelho, nós devemos nos alegrar e sentir honrados por sermos considerados dignos de sofrer afrontas por Cristo. E por que isso? Porque a Escritura diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 29, que nos foi concedida a graça
não somente de crer em Deus, mas de padecer por Cristo. Como os discípulos lá em Atos capítulo 5, verso 40, que depois de terem sido açoitados, ordenaram que eles não falassem em nome de Jesus e soltaram, e eles disseram ao Sinédrio, regozijando-se, disseram que não iam se calar e regozijando-se por terem saíram dali alegres, por serem considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles se sentiram alegres por sofrerem por Cristo. Com certeza nenhum deles, quando estava sendo chibatado ali, estava rindo de alegria, mas estava sentindo a dor. Muitos até com prazer, um prazer santo, como aquele homem da nossa história, da história da nossa igreja, um puritano que estava sendo queimado por causa do evangelho vivo, e um jovem com ele de 18 anos, 19 anos ao seu lado, também com uma disposição firme, mas estava diante daquilo temeroso, e não com o sentido de retornar aquilo que ele tinha falado, mas diante daquela situação temeroso. E aquele homem disse para ele: jovem, se alegre, porque hoje estaremos com o Cordeiro. Ou como o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, versos de 12 a 16, vai dizer: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós. 1 Pedro 4, de 12 a 16, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Muitos cristãos foram para a arena onde seriam mortos, cantando e louvando ao Senhor. Para que naquele momento de grande aflição, eles pudessem ali glorificar o nome de Deus em seu sofrimento. E sabe o que aconteceu? A história conta isso. Aquele anfiteatro imenso, cheio de pessoas que se alegravam e gostavam de ver esse tipo de atrocidade, vendo a postura daqueles crentes. Eles se constrangeram e muitos pediam para que aquilo terminasse, para que eles não sofressem da forma como estavam sofrendo. Muitos foram impactados por aquele testemunho e vieram a conhecer o Evangelho por causa disso. Há uma frase de um dos mártires da igreja que diz que o sangue dos crentes, o sangue dos mártires, é aquilo que semeia e que faz crescer a semente do Evangelho no mundo. Queridos, nós como os discípulos de Cristo precisamos entender que bênção divina não significa ausência de provações e aflições. Deus está supervisionando a vida de seus filhos, mas nós passaremos pelos mesmos sofrimentos que seu filho passou, se Deus assim estabelecer em seus propósitos. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, verso 24, ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo da minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja.
E lá em Apocalipse capítulo 6, verso 11, a Escritura está dizendo assim: então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. A presença, queridos, de perseguições nessa lista nos lembra que a vida cristã não é uma utopia, nem uma espécie de apólice de seguro contra adversidades e tribulações. A presença de perseguições tinha um significado especial para a congregação de Marcos, para onde ele estava escrevendo. Ele escreve ali para os crentes em Roma, que sofreram e que estavam sofrendo profundamente sob as perseguições de Nero. O sofrimento deles e todo o sofrimento que resulta da fidelidade a Deus são sinais, não são sinais, melhor dizendo, de abandono ou desfavor de Deus. Pelo contrário, são elementos inevitáveis da fé em tempo de perseguição e em tempos de provações sobre a igreja de Cristo. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 16, verso 33: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus nunca se negou a falar das dificuldades da vida cristã. Ele apresentava as glórias, o que significava o Evangelho, a graça de Deus na vida, mas nunca encobria as dificuldades advindas dessa tomada de decisão, dessa postura de seguir a Cristo. Várias vezes ele disse isso: se eles fazem isso comigo, o que não farão com vocês? Se fazem isso em lenho verde, o que não farão com lenho seco? Mas nós devemos olhar para essas coisas e ter a perspectiva, a mente de Cristo com relação a isso, porque aquele que sofreu na carne, como diz a Escritura, entrou na glória. E que se nós tivermos que sofrer por causa do Evangelho, que o Senhor esteja nos dando graça para olharmos essas coisas e nos sentirmos privilegiados por estarmos sofrendo afrontas pelo nome de Cristo. E aí, terminando, ele diz assim: porém muitos serão últimos e os últimos primeiros. E esse verso nos ensina mais uma vez orar por humildade. Por quê? Porque por vezes, por causa de riqueza, educação, posição, prestígio, talento e outras bênçãos mais, em geral pessoas assim são altamente consideradas pelos homens, até mesmo pelos filhos de Deus. Porém muitas dessas pessoas estão posicionadas atrás de outros, e de fato algumas delas podem estar até excluídas do pódio da glória eterna. Porque muitos que são considerados como verdadeiros pilares da igreja farão parte dos últimos, como muitos que nunca tiveram destaque vão ocupar uma posição de destaque. É só nos lembrarmos daquela viúva pobre que contribuiu com aquelas poucas moedas, ou Maria de Betânia, cujo amor foi duramente criticado pelos discípulos, lá em Mateus capítulo 26, 8, porque ela, sendo uma mulher de posses, comprou perfumes para lançar sobre os pés de Cristo, e os seus discípulos, juntamente com Judas, achou isso aquilo um desperdício. E isso deveria ser levado em consideração, principalmente no meio dos discípulos, porque eles estavam sempre discutindo sobre posições, quem deveria estar primeiro, quem deveria ter mais destaque. E J.C. Ryle, ele faz um comentário sobre esse verso. Ele diz assim, a respeito desses últimos primeiros e primeiros últimos: houve um tempo em que a Ásia Menor, a Grécia e o Nordeste da África eram cheios de igreja que se professavam cristãs, enquanto a Inglaterra e a América eram terras pagãs.
17 séculos operaram uma grande mudança. As igrejas da Ásia, da África Menor, caíram em total decadência. As igrejas da Inglaterra e da América estão labutando para propagar o Evangelho ao redor do mundo. Com razão, disse o Senhor Jesus, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. Eu gostaria, queridos, de encerrar a nossa exposição aqui, chamando a atenção dos irmãos mais uma vez para a promessa que Jesus fez para os seus discípulos, que eles receberiam o cêntuplo e a vida eterna. Perceba a amplitude dessa promessa e o notável encorajamento que ela contém para a vida presente. Todos aqueles que se sentem temerosos, desanimados no serviço de Cristo e que estão atribulados ou em dificuldades devem considerar isso muito bem. Jesus prometeu a todos que se sacrificam por causa do Evangelho já no presente o cêntuplo. Eles não receberão somente o perdão e a glória do mundo vindouro, mas até nesse mundo, alegria e esperança, além de confortos palpáveis suficientes para compensar tudo quanto perderam. Eu me lembro de uma expressão muito no quartel, até me esqueci de literalmente produzi-la, mas que era muito recorrente, que nos era ensinada, que a satisfação do dever cumprido era a melhor recompensa que poderíamos ter num ambiente onde recompensas são raras e reconhecimentos também. O Senhor está dizendo aqui que além da satisfação interior que nós vamos ter bênçãos palpáveis por causa dessas nossas escolhas. E por fim, a vida eterna. Mas percebam que a Escritura está dizendo que na comunhão dos santos nós encontraremos novos amigos, novos relacionamentos, novos companheiros mais fiéis, mais amorosos do que qualquer que tinham antes de sua conversão. A introdução deles na família da fé será uma abundante recompensa por haverem sido excluídos da sociedade deste mundo, e nós, como família da fé, devemos receber essas pessoas. Devemos fazer que elas se sintam, sim, membros dessa família cristã. A gente, na nossa família, a gente tem muitos quaresmas por aí. E eu digo, né, Priscila e Felipe, eu chamo eles de quaresma, e outros mais, que passaram na nossa vida e que se tornaram família, se tornaram irmãos, se tornaram filhos, por causa desse sentimento que nós temos de unidade em Cristo Jesus. E essa introdução deve ser abundante, nós devemos expressar isso. Para alguns pode parecer algo espantoso ou incrível, mas milhares de irmãos têm descoberto por experiência pessoal que isso é verdadeiro. Todos os que se sacrificam a favor do Evangelho, o Senhor prometeu a vida eterna. E assim que eles se desfizerem deste tabernáculo terrestre, eles serão introduzidos em uma existência gloriosa, e na ressurreição receberão honra, glória tais que ultrapassam todo o entendimento humano. É como Paulo fala, as leves aflições redundarão numa eterna recompensa de glória. Eles irão habitar num mundo onde não haverá morte, pecado, demônios, temores, choro, separação, porque as primeiras coisas passaram. E aí, diante de tudo isso, quem poderia dizer que não há encorajamento algum para servir a Cristo? A Escritura diz que a dificuldade pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, nós precisamos ter essa perspectiva, e não somente dessa recompensa, mas nós sermos essa recompensa.
nós sermos aqueles irmãos, aquelas mães, aqueles campos que agora são compartilhados por aqueles que abraçaram a fé e perderam mães, pais, campos, mas ganharam com isso uma família maior, que é a família de Cristo. Que essas coisas possam consolar o nosso coração e que nós, como igreja, você e eu, porque eu também tenho dificuldade, eu sou egoísta que nem você, muitas vezes, e esse egoísmo não cabe nesse estilo de vida que a gente leva, nesse estilo de vida cristão, porque nós somos chamados para viver isso aqui que a palavra de Deus está nos dizendo, e que nós, como igreja, possamos ser esse anteparo para aqueles que abandonaram o mundo, e nós também termos nessa palavra a recompensa, o conforto de que, mesmo se não tivermos nada nesse mundo, nós temos a Deus. E aqueles que são filhos de Deus são verdadeiramente nossos irmãos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. E queremos, ó Pai, ser estimulados, ó Senhor, confortados, ó Pai, por essa palavra, mas também impactado, para que sejamos essa promessa, esse cumprimento de promessa na vida de outros irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, dos teus filhos, ó Pai, e que nós possamos formar essa comunidade, Senhor Deus dos santos, ó Pai, essa assembleia solene verdadeiramente. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.